E nos próximos capítulos da novela Cabocla, Neco vai ficar em choque ao descobrir um segredo de Justino. E ao ir confrontar o pai, Neco acaba encontrando Luiz no meio do caminho e acaba descobrindo que Felício, na verdade, levou uma surra e que Justino é o principal suspeito de ser o mandante do crime. Mas antes da gente continuar com o vídeo, deixe seu like que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder nada e ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela Cabocla. Aproveita também e me deixe seu comentário me contando de qual cidade você está assistindo o vídeo e se você acha que o Justino realmente foi o mandante da surra em Felício. E nos próximos capítulos da novela Cabocla, Neco está na venda de Zaqueu que fala: o pessoal do teu pai teve mais juízo do que o do Coronel Bonerges, Neco. Não saíram por aí gastando dinheiro com bobagem. Vieram aqui, fizeram as compras e pagaram tudo direitinho. E Neco diz: só se eles fossem muito burros para repetir os erros dos empregados daquele infeliz. E Zaqueu fala: a única coisa que não tá certa é que agora eles, com dinheiro na mão, deram de penchinchar, né? De achar tudo caro. E Neco o aconselha dizendo: pois melhore o seu estoque e os seus preços, seja menos ganancioso, Zaqueu. E ele rebate falando: fala isso pro teu pai. E Neco questiona: e o que o meu pai tem com isso? E assustado, Zaqueu responde: nada, nada não, é que eu tropiquei nessa minha língua. E Neco pergunta: ele é o verdadeiro dono dessa venda, Zaqueu? Responde, homem. E com medo, ele fala: se eu falar pra você promete que guarda pra você e não fala nada pra ninguém? Senão eu perco meu emprego. E surpreso, Neco diz: eu não acredito. Essa venda é dele. Você não passa de um empregado dele, Zaqueu. E ele fala: eu achei melhor isso do que pegar no cabo da enxada. Mas ele me fez jurar que eu nunca ia abrir a boca para contar a verdade para ninguém. E Neco pergunta: e por que foi que ele escolheu você? Eu posso saber? E Zaqueu responde: porque eu sabia fazer conta e sou esperto na hora de negociar as coisas aqui da venda. Pelo amor de Deus, seu Neco, não deixa ele saber que fui eu que lhe contei isso, senão eu tô roubado. E Neco pergunta: como é que funciona esse negócio? Me explique. Pode falar, vai ficar entre nós. E Zaqueu responde: seu pai me paga um salário e uma coisica de nada sobre o lucro. A maior parte fica com ele, né? E o pessoal pensa que eu sou o dono daqui, senão os empregados das outras fazendas não iam poder vir comprar aqui na venda, não é verdade? E inconformado, Neco fala: meu pai não se emenda. Nisso, Neco vai embora e Zaqueu fala a si mesmo: que diacho, eu e essa minha língua. Neco então decide ir para casa para poder conversar com o Justino. Porém, no meio do caminho, ele acaba encontrando Luiz. Ele para, se aproxima e fala: parece que você gosta desse lugar. E Luiz diz: eu gosto, me traz boas lembranças. E Neco fala: eu vi você de longe e resolvi arriscar para saber se você tem... E Luiz completa dizendo: notícias da Belinha? E Neco fala: Luiz, eu quero saber o que está acontecendo naquela casa para ela me escrever o bilhete que escreveu. E Luiz pergunta: que bilhete? Nisso, Neco mostra o papel para Luiz, que lê e fala: parece que ela concluiu que o amor de vocês não tem mais futuro, não é mesmo, Neco? E ele diz inconformado:
Eu não posso aceitar isso, Luiz. E ele fala: ela não lhe deu outra opção, Neco. Pelo menos é o que está aqui. E Neco diz: alguém deve tê-la forçada a escrever isso. E Luiz questiona: será que foi o primo? Eu duvido, teimosa do jeito que ela é. E Neco fala: eu não posso me conformar com isso. Eu preciso falar com ela, nem que seja só 2 minutos. E Luiz diz: espere um pouco, Neco. Pelo amor de Deus, não vá até lá. Você soube o que aconteceu com o Felício, não soube? E Neco responde: é claro que eu soube. Ele teve um ataque do coração. E Luiz diz: não, não foi um ataque do coração. Foi um derrame que ele teve, provocado por uma surra que ele tomou. E todos estão achando que foi o seu pai. E Neco fala: não pode ser, Luiz. Ele não faria uma coisa dessas. Não agora que esse povo está começando a admirá-lo. E Luiz diz: se não foi o seu pai, Neco, foi alguém tentando incriminá-lo. O fato é que surraram o pobre. Estão todos com a cabeça quente, principalmente o primo e o Tobias. E Neco fala: essa é boa. Deve ser esse o motivo do bilhete que ela me escreveu. Não posso acreditar que ele tenha feito uma barbaridade dessas. Não agora, Luiz. Eles discutem por tudo. Brigam por qualquer coisa. Sempre foi assim. Essa rixa entre os dois não vai acabar nunca, Luiz. E ele diz: e você, com as suas ideias, coloca mais lenha na fogueira. E Neco fala: para lhe ser franco, eu estou começando a ficar com medo dessa história. E Luiz pergunta: medo do quê? E Neco responde: se o seu Felício foi mesmo surrado, meu pai vai acabar pagando por isso. Mesmo que não tenha sido ele, vão acabar matando meu pai, Luiz, ou o Tobias, ou alguém amando do seu primo. E Luiz fala: o primo não seria capaz disso. E Neco diz: ele está perdendo terreno para o meu pai, Luiz. Essa história parece que veio a calhar. E Luiz fala: não posso acreditar que o primo tenha cometido um desatino desse. E decidido, Neco diz: eu vou tirar essa história limpo, Luiz, antes que o pior aconteça. Neco então vai embora e Luiz fala a si mesmo: seja lá quem fez isso, acabou apressando o começo dessa guerra. Nisso, Neco chega na fazenda desesperado e pergunta: Mariquinha, você viu o papai por aí? E ela responde: não, eu acabei de chegar. Nisso, Justino aparece e diz: ainda bem que eu encontrei você por aqui. Eu queria levar uma prosa com você. Eu convidei para jantar os meus amigos da política e aproveitei para convidar o filho do Benevite também. Os meus amigos da política, eles querem conhecer suas ideias, né? E o filho do Benevite é para conhecer a sua irmã. E Neco fala: eu tive uma conversa com o Dr. Luiz, meu pai. Ele disse que o seu Felício teve um derrame e não um ataque do coração. E Justino diz: não me diga. Ora, quer dizer que a coisa é mais grave do que se pensava? E Neco fala: muito mais grave, porque foi provocada por uma surra que ele levou. E Justino pergunta: mas quem é que teve coragem de fazer uma maldade dessa com o pobre? E Neco responde: o senhor tem certeza que não sabe quem foi, papai? E Justino rebate falando: você por acaso tá me acusando? E Mariquinha diz: eu não acredito que o senhor tenha feito isso, meu pai. E Neco fala: eu também não posso acreditar. Não depois de tudo que eu fiz para que essa gente gostasse um pouco mais do senhor, papai.
E firme, Justino diz: eu não surrei e nem mandei ninguém surrar. E Mariquinha pergunta: e os capangas que estiveram aqui em casa outro dia? Hein, meu pai? O que é que eles queriam de verdade? E meio que desconversando, Justino responde: É. Eles vieram aqui me avisar da briga que estava tendo entre os empregados. E Neco fala: eu não consigo acreditar. Mesmo ganhando a simpatia dessa gente, o senhor vai continuar agindo como agiu o vovô? E Justino diz: olha, escuta aqui. Eu não levantei um dedo para fazer mal a essa gente. E nem mandei ninguém bater em ninguém. Agora, pela cara de vocês, eu tô vendo que já estão me acusando disso por aí. Eu tô vendo que a guerra vai começar logo, mais cedo do que eu pensava. A gente vai ter que se preparar. Neco e Mariquinha então vão para a cozinha e, preocupada, ela fala: estou com muito medo, Neco. Eu não quero acreditar que ele tenha feito isso. E Julieta pergunta: tenha feito o quê? E Neco responde: nada, Julieta. Vai cuidar da sua vida. E Mariquinha fala: o Tomé me disse que tinha gente do papai andando pelo sítio deles outro dia. E Neco pergunta: como assim, Mariquinha? E ela responde: ele disse que não tinha muita certeza que podia ser algum viajante. Mas logo em seguida apareceram os capangas aqui para falar com o papai. E Neco fala: pensei que depois de tudo ele tivesse aprendido a ser um pouco mais civilizado. Afinal de contas, ele está ganhando a simpatia dessa gente. E Julieta diz: tá ganhando coisa nenhuma. Essa gente gosta de você, seu Neco. E só estão apostando nele porque você tá por trás. E tem mais. O vosso pai nunca foi flor que se cheire. E nem nunca vai ser. Os dois então vão para o quarto e Neco fala: ela está sabendo que o pai dela está armando alguma coisa contra o nosso pai. Por isso escreveu esse bilhete. E Mariquinha pergunta: será que ele fez mesmo isso, Neco? Será que ele mandou surrar aquele pobre coitado? E Neco responde: ele não fez, Mariquinha. Ele mandou fazer. Você mesma disse que o Tomé viu gente nossa rondando o sítio deles. E Mariquinha questiona: e o que a gente vai fazer para impedir que essa guerra comece? E Neco responde: eu não sei. Eu não sei, Mariquinha, mas eu preciso pensar em alguma coisa. E rápido. Os dois então vão até a venda de Zaqueu, que começa a falar: o que eu sei é o que andam dizendo por aí, seu Neco. E ele pergunta: e o que andam dizendo por aí, Zaqueu? E ele responde: parece que a dona Generosa falou para a mulher do seu Chico que a causa do acontecido com o seu Felício foi uma surra que ele levou, daquelas de criar bicho. E Mariquinha pergunta: e o que mais, Zaqueu? E ele responde: olha, professora, será que eu preciso dizer? Estão falando que foi o vosso pai que mandou dar a surra no pobre. Nisso, Tomé chega na venda e Neco fala: dia, Tomé. E ele responde: olá. E Zaqueu diz: tá aí o Tomé, que pode lhe confirmar tudo o que eu tô falando. E Mariquinha fala: Tomé, eu acho que... Porém, ele a corta dizendo: se o seu pai fez mesmo essa maldade, ele vai ter que pagar. E Neco pergunta: você vai cobrar isso dele, Tomé? E ele responde: deixa de bancar o valente, Neco. Eu lhe carreguei no colo, homem. E ele diz: eu lhe fiz uma pergunta e eu quero uma resposta. E Tomé fala: eu lhe quero bem, Neco, assim como quero bem vossa irmã. Em vocês dois,
ninguém vai botar a mão. Quanto a vosso pai, vamos esperar a suspeita se confirmar. E aí, a gente vai saber o que fazer e como fazer. E Mariquinha diz: escute uma coisa, Tomé. Meu pai jurou que não fez isso. Ele nem teria motivo, não é? Agora que todo esse povo está começando a gostar dele. E Tomé fala: suspeita é suspeita, dona Mariquinha. Vamos esperar o seu Felício voltar a falar. E aí, a gente vai saber. E você, Neco, tome cuidado com essa vossa valentia. Você conhece muito pouco dessa vida. E Zaqueu termina dizendo: dessa vida e do Tobias, quem avisa é amigo. E aí me diz, o que vocês acharam primeiramente do Neco ter descoberto que na verdade a venda que todo mundo acha que é do Zaqueu é do pai dele? Vocês acham que ele vai tomar alguma providência contra isso? E essa surra que o Felício levou, vocês acham realmente que o Justino foi o responsável por ela? Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo que eu vou adorar saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo e tchau!